Naquela manhã abafada em Sorocaba, cercado por câmeras, jornalistas e sorrisos de conveniência, o presidente falava com firmeza, como quem solta verdades ao vento. O sol mal havia vencido a neblina, mas o clima já era quente, não só no céu, mas no ar que envolvia aquela coletiva. Sem hesitar, com o microfone na mão e o peito estufado, ele disparou: "Eu quero saber quem foi o pilantra que passou a mão no preço do ovo." A frase veio carregada de indignação, de raiva, mas a verdade é que ela não foi apenas ouvida, ela foi sentida. Não pelos engravatados, nem pelos donos de atacado. Eles nem se mexeram. Quem se encolheu foi o feirante que vende a dúzia por 20 centavos de lucro. Foi a senhora que pega 2 ônibus para buscar caixas de ovos na madrugada. Foi o agricultor que troca o almoço para pagar o saco de ração das galinhas. Aquela palavra, pilantra, não caiu no colo dos culpados. Ela despencou como um peso nas costas de quem carrega esse país há décadas, sem que ninguém perceba. Gente que não aparece nas fotos, mas que aparece no prato de todo brasileiro, todo santo dia. E agora, além de invisíveis, também levavam a culpa. Naquele momento, milhares de pessoas baixaram os olhos, não por vergonha, mas porque a injustiça tem um jeito silencioso de machucar. E aquela frase doeu. Doeu em quem menos merecia. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Não é só um gesto, é uma forma de fazer essa mensagem chegar a quem ainda precisa escutar. Zé Antônio é um desses homens que quase ninguém enxerga, mas que todo mundo conhece. Feirante há quase 20 anos. Vende ovos, vive disso, sobrevive disso. Acorda às 4 da manhã, enquanto a cidade ainda dorme. Carrega caixa por caixa no caminhão emprestado. Enfrenta a estrada esburacada, paga o frete, a caixa, o imposto, o absurdo do milho que não para de subir. Compra a dúzia por 11,80, vende por 12, 20 centavos de lucro. Às vezes, nem isso. Mas ali, no meio do sacrifício diário, tem algo que ele nunca negociou: a dignidade. Mesmo quando falta o que comer, mesmo quando a feira dá prejuízo, ele segue, firme. Naquela noite, sentado na beirada da cama, ouviu a fala do presidente pelo rádio. O quarto simples, os filhos já dormindo. A mão calejada segurando um copo d'água. "Eu quero saber quem foi o pilantra que passou a mão no preço do ovo." A frase entrou pelos ouvidos e bateu como ofensa no coração. Zé não gritou, não respondeu, só abaixou a cabeça e sentiu como se alguém tivesse cuspido em cima da sua luta. No dia seguinte, a notícia correu de banca em banca como vento antes da chuva. Lula vai visitar a feira. O lugar, que normalmente amanhecia com gritos de oferta, cheiro de fruta madura e o vai-e-vem apressado dos fregueses, acordou diferente. Havia algo no ar. Os sorrisos estavam contidos. Os feirantes cochichavam, espiando o movimento com desconfiança. Cada um arrumava sua barraca como de costume, mas os olhos entregavam o desconforto. Zé, como sempre, chegou cedo, organizou os ovos na banca, alinhou as caixas, limpou a lona. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro o peito estava fervendo. Dor, revolta e aquela vontade antiga, presa na garganta, de finalmente ser ouvido. Ele não ensaiava um discurso, só queria que alguém escutasse, pelo menos uma vez, com verdade. Lula chegou como quem domina o terreno, passos lentos, firmes, o terno alinhado, o olhar calculado. Ao seu redor, uma muralha de câmeras, repórteres e seguranças o acompanhava, como sombra. Os feirantes abriram espaço. Alguns sorriram por educação, outros apenas observavam de longe. Ele seguia distribuindo apertos de mão, acenando para os celulares erguidos, soltando frases de efeito como quem já sabe o que vai sair no jornal. Quando avistou a banca de ovos, hesitou por um segundo. Era modesta, simples, mas havia algo ali que chamava atenção. O homem por trás da banca não se curvava com sua presença. Estava firme, em silêncio, mas com os olhos em brasa. Lula se
Aproximou, tentando manter o tom popular que o consagrou. Forçou um sorriso leve e disparou. Tá difícil vender, né? Esses preços... Alguém tá se aproveitando. A frase veio carregada de conveniência. Mas Zé não mordeu a isca. Levantou os olhos devagar. Olhar direto, duro, sereno. O senhor tá falando de mim, presidente? As palavras vieram baixas, mas pesadas. Como um soco sem levantar a mão. Por um instante, ninguém respirou. Os seguranças congelaram. Os jornalistas apertaram os recs. Os celulares já estavam apontados. Não havia grito, não havia agressão. Só uma tensão que cortava o ar como lâmina. E ali, entre uma dúzia de ovos e um país em silêncio, a verdade começava a sair do esconderijo. Zé Antônio não hesitou. O peso da palavra pilantra ainda ressoava no ar, como se estivesse preso na garganta de todos ao redor. Ele respirou fundo, sentiu o calor do dia batendo na nuca e, com a calma de quem já enfrentou muito mais que palavras, olhou diretamente nos olhos de Lula. O sorriso que o presidente tentava manter desapareceu ao ver a firmeza de Zé. Eu sou o pilantra, presidente. A voz de Zé estava clara, sem gritar, mas carregada com uma indignação silenciosa, daquela que vem de quem vive a dura realidade. Eu, que acordo antes do sol, pago ração cara, frete abusivo, imposto em cima de imposto, eu vendo ovo mais barato do que deveria e ainda sou chamado de ladrão? As palavras de Zé cortaram o ar como faca. A multidão, que até então observava o encontro com um certo distanciamento, agora estava atenta. Os celulares gravavam tudo, as expressões mudaram de curiosidade para algo mais pesado. O silêncio estava tomando conta do cenário. Lula, desconcertado, tentou se recompor. Tentou seguir o roteiro, como se aquele diálogo fosse apenas mais um discurso político. Começou a falar sobre exportação, sobre o calor que estava afetando a produção, sobre o mercado e as leis que regem os preços. Mas suas palavras caíam no vazio. Zé não deu espaço para a justificativa. Era mais do que um simples "não me interessa". Era uma verdade que não precisava de explicação. O senhor fala de clima, mas quem sua todo dia sou eu. Zé cortou, como se aquela frase fosse o ponto final que ele tanto buscava. O povo ao redor sentia aquilo em suas veias. Cada um com uma dor própria, mas todos unidos pela mesma realidade. Era uma frase simples, mas falava mais alto que qualquer discurso político. Aquela resposta não estava no roteiro. Era a resposta de quem vive a verdade sem o filtro da política, de quem paga o preço real de cada produto, de quem se levanta todos os dias com o peso da luta nas costas, sem esperar que alguém venha com uma solução pronta. Porque para Zé e para tantos outros, a resposta estava na vida que ele levava todos os dias. E a vida não perdoa quando é ignorada. Se você sente que o Zé falou por milhões, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente essa luta para você. Pode ser respeito, justiça, verdade ou a que vier do coração. A sua voz importa e ela pode ecoar muito mais do que você imagina. Os feirantes pararam. As mãos que antes pesavam balanças e embalavam sacolas, agora estavam imóveis. Clientes silenciaram. Até o som das frutas sendo cortadas pareceu cessar. O mercado inteiro virou um palco improvisado, mas ali, entre caixas de ovo e sacolas plásticas, o protagonista não usava terno, usava calo nas mãos, usava olhar cansado, usava verdade. E a dor dele não precisava de microfone, nem de palanque, só de coragem. Zé falava por todos que nunca foram ouvidos, por todos que aprendem a engolir a indignação, porque a prioridade é vender antes que estrague. Naquele instante, seu silêncio falava mais alto que qualquer discurso ensaiado. Era o peso da verdade ocupando o centro da cena. Sem gritos, sem palavras difíceis, apenas o peso de quem carrega esse país e cansou de ser chamado de culpado. Zé fixou os olhos no presidente.
Não havia raiva em seu rosto, apenas uma verdade que não precisava ser decorada. A feira, já em silêncio, agora prendia o fôlego. Então ele perguntou, baixo, firme, direto, como um soco seco no estômago. O senhor já voltou para casa com o filho chorando de fome e sem nada no carrinho? A pergunta atravessou o espaço como uma flecha. Rasgou a bolha do poder, furou os discursos, paralisou até os que estavam ali só para gravar. Lula não respondeu, porque ali não havia como responder. Não havia como explicar a fome com números. Não dava para racionalizar a dor com gráficos. Ali não era sobre economia, era sobre a vida, nua, crua, suada, vivida por quem não tem escapatória. E naquele instante, o silêncio do presidente gritou mais alto do que qualquer comício. Um celular, esquecido na mão de um cliente, gravava tudo. Sem intenção de viralizar, sem roteiro, apenas verdade pura, crua, ao vivo. Captou a pergunta, captou o silêncio, captou o olhar perdido do presidente e a firmeza de um feirante que não ensaiou nada. Só falou o que sentia. Horas depois, o vídeo já corria como fogo em palha seca. Grupos de WhatsApp, stories, manchetes. Não precisou de trilha sonora nem de legenda. As imagens falavam por si. Esse homem falou por todos nós. Ele disse o que o país queria gritar. Chamaram o trabalhador de pilantra, mas ele foi o herói. Zé Antônio, que sempre foi invisível, agora era símbolo. A sua dor, o eco de milhões. A sua pergunta, um espelho na cara do poder. E aquele vídeo, que não era para acontecer, se tornou impossível de ignorar. Se essa cena te tocou de alguma forma, deixa um comentário. Sua voz pode ser o próximo grito que o Brasil precisa ouvir. Do outro lado, o governo permaneceu em silêncio. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Mas o povo não esqueceu. O vídeo circulava, o rosto de Zé estampava telas e sua voz ecoava em lares onde a comida é contada prato por prato. Nas feiras, nos ônibus, nas filas do mercado, a frase se repetia como um mantra. Quem tá passando a mão não tá na feira. Tá lá em cima, onde o calor não queima e a fome não chega. O silêncio de quem governa virou grito nas ruas. Porque quando a resposta não vem de cima, ela nasce de baixo, do chão batido, onde mora a verdade. Zé voltou ao trabalho como sempre. Mesma banca, mesma roupa, mesma luta de todos os dias. Mas algo no ar havia mudado. Os passos apressados dos clientes agora desaceleravam diante da sua barraca. Os olhares, antes indiferentes, agora carregavam admiração. Os sussurros viraram respeito. Ninguém o chamou de herói, ninguém o colocou em pedestal, mas todos escutaram. Naquele dia, o presidente falou, cercado de câmeras, flashes e palavras calculadas. Mas foi Zé quem disse a verdade, sem script, sem pose, sem proteção. E o mais surpreendente foi que pela primeira vez em muito tempo, o Brasil inteiro parou e ouviu. E assim terminou aquele dia, sem palanque, sem manchete escrita por marqueteiro, sem vitória declarada. Apenas um homem comum, em uma banca comum, dizendo o que milhões queriam dizer. E por alguns minutos, a verdade não precisou de filtro, ela só precisou de coragem. Zé não mudou de vida naquele instante, não ficou rico, não ganhou prêmio, mas ganhou algo raro, ser ouvido, e mais raro ainda, ser respeitado. Porque às vezes, o que muda o rumo de um país não é um decreto, nem uma promessa, mas uma pergunta simples feita com a voz embargada e o olhar firme. Vai ter janta hoje? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. Não é só por engajamento, é pra gente continuar contando as verdades que ninguém mais tem coragem de mostrar. E se você achou que essa história foi forte, espera até ver o que vem no próximo vídeo. Clica aqui e prepara o coração. O que aconteceu, ninguém esperava.